Boa noite, pessoal, tudo bem? Não sei se está com eco aí. Hoje é domingo, dia 2 de agosto de 2026. Estamos entrando ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete, hoje com eu e Luiz Felipe, certinho? Quanto tempo? Oi, Kátia. Oi, Elis, tudo bem? Tá com eco a voz, então tive que tirar os móveis aqui. Vocês estão ouvindo bem? Oi, Andréia, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Andréia? Tá com eco? Porque eu tirei uns móveis aqui da sala onde eu tô gravando. Hoje estamos então com o professor Rafael Marques Menezes. Ele está voltando, né? Ele falou numa live primeira que a gente fez. Oi, Carla. Sobre os sonhos. E hoje nós vamos falar sobre a psicanálise dos contos de fada. Como diz o ditado, quem conta o conto aumenta um ponto, né? Não é esse caso, na realidade, as estruturas presentes nos contos de fadas, elas são uma espécie de mapa para a gente compreender o drama humano, né? Hoje se tem muita releitura das coisas pretéritas passadas, buscando trazer um novo sentido, mas os contos eles permanecem. E oi, Kátia, então eu quero agradecer. Essa semana eu estava fazendo o material sobre essa live, então agradeço especialmente aí o pessoal da Escola Britânica de Psicanálise, o professor Rafael, que aceitou o convite, né? A Cleide, a Tati, agradeço também a Gleice, a Andrea e a Carla, né? Que a gente trabalhou em parceria aí para divulgar o material dessa live. Oi, Rubens, tudo bem? E o nosso convidado está chegando. Eu aceitei o convite, professor. Aí, maravilha. Boa noite. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, graças Tudo a bem. Deus. Peraí que eu tô tentando encaixar aqui, porque fica diferente o recorte, né? O Pronto. professor está ouvindo bem? Está com eco? Muito eco? Para mim não. Ah, não, que bom, menos mal. Ó, o Para mim não. Samuca tá aí, ó. Tá me ouvindo bem também? Tô assim. Tá, então tá bom. Boa noite pra audiência sua. Boa noite. Ó, Agora. tem o Augusto aqui, ó. Augusto agora é embaixador da Casa Santa Terezinha. Um abraço, Augusto. Não deixe de acompanhar o trabalho do Augusto, que é sensacional. Nossa, como ele desenha. Ele agora é embaixador, professor Rafael, da Casa Santa Terezinha, né? Que trabalha com as doenças raras de quitiose lamelar, entre outras doenças que acometem o indivíduo, né? Hoje ele está lá com esse papel de embaixador, né? Vamos chamar assim. Né? Que boa notícia, que boa notícia. Infelizmente eu não estou conseguindo acompanhar tudo, então não estava sabendo dessa boa novidade. A Bel está aqui também, um abraço para ela. Sem delongas, porque o tempo é precioso, né, professor? Diz que tempo é vida, Vamos lá. então, Tempo faz parte da vida. E os contos de fada nos dizem isso muito bem, né? antes de mais nada, eu agradeço e reitero, professor, o agradecimento, porque a gente vê e ouve tantas coisas, né, nesse meio virtual, né, como se a gente não está querendo falar nenhum tipo de regulamentação e nada, é só da seriedade do compromisso do indivíduo diante da sua própria vida, né, e aquilo que ele se compromete, se responsabilizando por aquilo que ele transmite, né. Então a gente vê tanta coisa hoje. Eu até estava comentando aqui antes do professor entrar que se tem inúmeras reinterpretações e tirando o sentido do mapa que representa, né, os contos de fada e politizando eles, né? Essa coisa hoje que a gente vê nesse espectro ideológico de lá pensar essas coisas e trazendo para cá e dizer, assim, tá virando bagunça, né? Eu até pego um pouco das dores da Cibele Zucchello, que ela teve aqui também, está numa série sobre as feridas emocionais, professor. E ela disse, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade. Ela assim. Aí eu fico com a recomendação do professor Olavo, né? Tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, né? À exasperação exacerbada, né? O estudo contra isso não resolve. Então, prometam ser, né? Ele diz, né? Então, que a gente possa ser né? E receber esse repertório, né? Mais uma vez, com o excelente trabalho que o professor faz, né? Não deixe de acompanhar o trabalho do professor Rafael, ele tem também um canal lá no YouTube, onde ele desenvolve também
os Rios da Linguagem, né? Que é um programa, é um É uma projeto, oficina. Isso. a oficina Rios da Linguagem, onde são trazidas obras, né, de literatura universal para que as pessoas possam compreender. Porque a gente sabe disso, né, professor? Infelizmente, nós sofremos muitas vezes por falta de repertório e por não ter, né, essas figurinhas no álbum do nosso universo simbólico, né, para poder ordenar essa tensão e essa pressão que muitas vezes nos acomete. Eu acho que o professor já deve ter ouvido falar das doenças biográficas, né? Uhum. A forma como o indivíduo conta a sua história para si mesmo, né? Ela condiciona muito a forma como ele lidar consigo e com o mundo. Então, sem delongas, não sei se o professor quer fazer algum comentário. Bom, a gente pode pontuar, dentro do que você trouxe, que os contos de fadas carregam, que é a presença de uma metafísica. E hoje o que a gente vê, em geral, é uma ausência de metafísica total, né? O sujeitinho não sabe o que está fazendo, aonde está, como encaixar as pecinhas, porque não tem mais a regrinha ali da metafísica para poder trabalhar. Então é muito sofrido, realmente, porque é um estado de mente extremamente caótico. O que a gente vê hoje, né? Abrir um Instagram e você vê direto. E, A gente precisa encontrar um lugar firme para caminhar, né? Como a gente fala em análise, a gente costuma falar para os pacientes, né? O passado tem que ser esse lugar firme, né? Onde a pessoa ela pode caminhar e não afundar nele, né? Então, quando a gente resolve essas pendências que ficaram nos acompanhando, essas vozes, né? Que muitas vezes o desafio é encontrar as vozes. E o conto de fadas, ele dá voz, né? Ele dá voz, ele dá vazão. e ele dá sentido. Por isso Certo? que eu pontuei a metafísica, porque a gente consegue construir um sentido com aquilo que está sendo exposto para nós ali de maneira figurada. E a criança consegue dar um sentido, que eu falei a criança, mas eu quero pontuar que são histórias que não servem só para crianças. A gente vê na clínica, você também constata que aquela historinha infantil cabe até hoje na vida do fulaninho. Quantas gatas borralheiras com 30, 40 anos a gente não vê por aí? Lá nas cinzas ainda, se remoendo naquela rivalidade e, e sem conseguir elaborar, sem conseguir transformar essas cinzas nesse renascimento, nesse florescer, sem conseguir internalizar esse objeto bom, essa mãe boa, para que ela se sinta forte, né, para que ela consiga passar por todos os processos, né? Você vê que são por todos os bailes da vida, e aí assim encontrar a sua cara metade, né? Aquele outro ser que você pode amar e ser amado. Então, essas histórias que parecem histórias infantis refletem muitas vezes histórias que o sujeitinho vive sem se dar conta. O sujeitinho que ainda está em busca da casa de doces. Ainda não saiu completamente daquela dependência. Ainda está usando de artimanhas para tentar voltar para casa, deixando as pedrinhas, deixando migalha de pão. Naquela oralidade, destruindo aquilo que sustenta ele. Porque quando eles chegam, eu estou misturando tudo, mas é só para poder a gente dar sequência aqui no papo. Então a gente vê hoje muito aquele sujeitinho que destrói as suas próprias bases, então o telhado, as paredes da casa onde a bruxa habita, e o Joãozinho e a Maria chegam correndo ali, e eles vão destruindo aquela construção, dada aquela voracidade, aquela oralidade muito grande. Então os contos de fadas, quando a gente consegue, por isso que assim, a Klein, ela, ela tem um rótulo de ser psicanalista de crianças. Mas o que Klein traz ali é a vida de um adulto como os contos de fadas. Quantos sujeitinhos vivem iguaizinhos àqueles contos que a gente conta para crianças, achando que são histórias que não fazem sentido. Aí a gente, como você trouxe,
vai tirar o lobo mau, vai mudar todos os símbolos do conto, e com isso a gente já sabe onde que o povo quer chegar, né? Nesse declínio da nossa cultura. Então, é triste. Agradeço aí ao pessoal que está comentando, o pessoal da EBP está aqui em peso, um abraço, pessoal Inclusive, isso, deixa eu te cortar, inclusive a Cleide Viana, ela conduz um grupo de leitura daquela obra do Bruno Belterheim, A Psicanálise dos Contos de Fadas dentro da escola. Então a gente tem um grupo de leitura exclusivo para os contos de fadas, dada a importância deles para o psicanalista também ter como ferramenta de trabalho. Porque ele escuta aquela narrativa do paciente e quando você domina os contos de fadas, ou seja, você domina o diálogo, a dinâmica que existe entre as instâncias psíquicas, o id, o ego e o superego, quando você consegue dominar essa dinâmica que existe, você pega os contos de fadas e consegue levar eles para a clínica como uma ferramenta de trabalho que, assim como ajuda as crianças a elaborarem aquilo que elas estão sentindo, também ajuda o adulto que está ali com aqueles seus conflitos, repetindo, a elaborar aquilo que está sentindo. Então, é muito interessante os psicanalistas dominarem os contos de fadas, por quê? Assim como para a criança está lá nas suas turbulências, né, naquele amadurecimento dela, ela não sabe o que ela está sentindo. A criança não sabe o que é ódio, o que é raiva, o que é esperança, o que é maturação. Ela precisa dessas imagens dos contos de fadas para ir trabalhando aquilo que elas estão sentindo para dar sentido. E aí eu volto na metafísica, porque precisa de um sentido na vida. Todo mundo precisa de um sentido. E o que a gente vê hoje são sujeitinhos, infelizmente, que não sabem o que estão fazendo. Ainda estão só naquele momento de prazer, buscando a satisfação imediata do princípio do prazer, né? Como Freud muito bem nos traz. O sujeitinho que enfrenta ali o princípio de realidade, enfrenta as suas adversidades com busca em embasado em um sentido, tudo o que ele enfrenta na vida tem um porquê. O sujeitinho que está na vida para ter prazer, quando ele não tem prazer, é um carambola só, para dizer assim, para não falar uma palavrão. É uma carambola só, porque na ausência do prazer, a vida não tem mais sentido. Porque tudo que me move é o meu prazer. Então eu não consigo suportar a realidade. Eu não consigo suportar o processo de amadurecimento da vida. Isso é muito triste. Eu não sei se para quem está acompanhando a gente entende quando o professor fala essa questão do sentido, né? Porque saiu uma referência agora, recentemente, sobre a nova geração, uma das principais queixas ser justamente isso, a falta de sentido, né? A gente vai lá, entre tantos que buscaram se debruçar, a gente tem um representante, por assim dizer, né? Que foi a testemunha fiel da sua experiência, ele cria a logoterapia, ele teve lá uma relação na época do período contemporâneo ali do Freud, né? Que é o Viktor Frankl, a logoterapia, e o sem sentido, para que as pessoas entendam, né? Parece que é uma coisa longe, distante. Na realidade, ela está no nosso cotidiano, no imediato, né? Da nossa vida, das circunstâncias, né? Reproduzindo aquilo que o Ortega C falava, tão bem disseminado pelo professor Olavo, né? De eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Se eu não salvo ela, eu não salvo a mim mesmo. Né? Eu estava lembrando e refletindo sobre esse dia, professor. E tem um complemento. Eu sou eu e as minhas circunstâncias e o que eu faço com elas. Justamente. Interessante essa questão do conto que o professor trouxe, né? Porque me fez lembrar, claro, não é um conto, mas ele acabou trazendo uma historieta, vamos chamar assim, né? Para poder levar o indivíduo a cair em si, que é a história famosa do rei Davi, né? Quando ele trai lá o general de guerra
A moça que estava tomando banho lá, ele era para estar na guerra, não estava no palácio, ele viu ela e aquilo apeteceu, né? Eu quero ela. Aí acaba acontecendo toda a situação ali. E para repreender ele, vem lá o profeta, não me lembro se é Samuel, não sei se ainda era Samuel, ou se era outro, e conta uma história para ele de um homem que tinha as ovelhas, ele tosqueou as ovelhas, ele disse: mandem matar. Aí ele disse: pois é, esse cara é tu. Então ele cai em si quando ele sabe que foi ele que fez, né? A atitude de tosquear a ovelha que era do seu aprisco, né? Por assim dizer. Então o impacto que tem. Aí eu perguntaria, professor, durante muito tempo, os contos de fada eles foram tratados apenas como histórias para crianças, né? Para embalar, para trazer algum sentido, mas nada muito explícito, porque vai muito da própria criança ao internalizar, identificar, sem às vezes ter toda a linguagem para poder expressar aquilo, mas aquilo lhe toca no âmago, né? O que a psicanálise ela descobriu, professor, que mudou completamente essa compreensão dos contos de fada? A psicanálise, ela vai trazer para os contos de fadas, na minha concepção, com tudo que eu tenho lido, né, de contos de fadas, inclusive tem a Marie-Louise von Franz, acho que você conhece, é, uma das seguidoras do Jung. Ela trabalha muito com contos de fadas também. Mas o conto de fadas, ele nos ajuda a pensar, como eu trouxe para você agora há pouco, a questão do sentido. O que ela consegue fazer? Ela pega uma historinha extremamente fora da nossa realidade e nos mostra que faz parte aquela historinha de um múltiplo que se repete, mas que comunga com o uno. Então a gente tem o múltiplo e o uno. Por que eu estou trazendo isso? Então, os contos de fadas, a psicanálise nos ajuda a enxergar que é só a manifestação de algo que é muito mais profundo dentro, né, da compreensão do nosso ser. O nosso ser consegue enxergar naquelas historinhas, né, quando somos crianças ainda não estamos contaminados ainda por, por tantos pensamentos, sei lá, talvez não precisassem mais. Então, mas voltando, eu começo a falar, eu não posso falar sobre isso. Então, voltando à psicanálise e essa visão do múltiplo. A criança, ela consegue enxergar nas historinhas esse uno com uma facilidade muito maior do que um adulto. Porque, como ela conhece muito pouco do múltiplo, o uno para ela é mais acessível. Então, aí a criança vai ver quando eu trago uma banana desenhada, uma banana física, uma banana em escultura. Tem algo que comunica a forma, tem algo que comunica que aquilo é uma banana. O Contos de Fadas é a mesma coisa. Tem algo sendo comunicado, só que manifestado daquela forma, naquela historinha. A criança alcança isso. O adulto, trazendo o que eu pontuei lá na frente, quando ele está na clínica, ele não consegue enxergar esse uno com a facilidade que uma criança tem. Ele não consegue enxergar na sua vida essa mensagem que o Contos de Fadas está querendo entregar. E aí, com o auxílio do psicanalista, ele consegue enxergar, porque o psicanalista já está treinado para ver o uno presente, né, dentro de várias manifestações ali. Então ele consegue pegar aquela partezinha daquele paciente, encaixar naquela partezinha daquele conto e dar para ele a oportunidade de elaborar o que está acontecendo na vida dele. O que está se repetindo? Será que você ainda é a bela adormecida nesse processo de maturação? Ainda está esperando quando você acordar, aí o príncipe vai ter aparecido? Que horas você vai acordar? Então, são essas mensagens que os contos nos trazem, que as ferramentas da psicanálise, né, os nossos instrumentos que o Freud nos entrega, Cain, o Ed, o ego, o ego, o id e o superego, em Freud,
a fantasia inconsciente de Klein, de posição esquizoparanoide, de posição depressiva. Mas você brinca com um conto de fadas usando a lente kleiniana, porque a lente kleiniana ela tem muito mais metafísica. Ela sai da fragmentação total do múltiplo para a posição depressiva, que é a integração, o todo, o uno. Então, esse é um processo de amadurecimento. O grande exercício nosso como seres humanos é permanecermos nessa oscilação, né, sem tender a um dos extremos. Isso, o caminho do meio. Porque você vai ser arrebatado tanto pela depressiva quanto pela esquizo. Como é que você faz? E esse é o exercício de cada um que vai descobrir nas suas circunstâncias o que fazer com isso. Não tem receitinha. Eu preciso ouvir, e você precisa se ouvir, você precisa se dar conta, né, de onde você está. Professor, enquanto o professor estava falando, eu não quero fazer o papel do advogado do diabo, como diz o outro, né? Mas eu lembro de uma fala do professor lá, ela sempre ressoa na minha mente, né? Que é o quê? Ele fala sobre a psicologia moderna, por exemplo, em infantilizar as pessoas, né? Talvez, às vezes, quem nos ouça possa pensar, tá, mas o que eu quero saber de conto de fadas, essa coisa, historinha para boi dormir, coisa de criança, infantilizando as pessoas para ficar lá nesse mundo mágico, que de mágico não tem nada, na verdade são elementos, né, que são utilizados, né, para gerar o impacto, o vislumbre, o inglês tudo bem. Então a pergunta que eu faço é, o símbolo ele é algo natural, né, na nossa natureza da psique, né, o símbolo. Ela apreende as coisas, né, simbolicamente, né? É natural num processo de amadurecimento, onde o sujeitinho consegue amadurecer e simbolizar. Nós estamos trabalhando no meu canal lá no YouTube o teatro grego. E aí fizemos a leitura da linhagem dos Atridas e cada peça que a gente vai trazendo, a gente consegue ir pontuando, né, usando o que a gente está pensando aqui, esse processo de simbolização, como ele é importante para a nossa civilização. Hoje, infelizmente, o que a gente tem visto é cada vez menos sujeitinhos capazes de simbolizar. Hoje, a nossa sociedade caminha para a barbárie, que é o oposto do processo de civilização. O processo de civilização é esse processo de ordenação. Você vai ganhando sentido nessa vida em comum. Enquanto o processo de barbárie é o processo de fragmentação, onde cada ser aqui é autônomo um do outro. E aí é olho por olho, dente por dente, estou pouco me importando o que vai acontecer. Aqui a gente já tem um processo de justiça, aqui na ordenação, na civilização. A gente vê nas Eumênides esse processo onde a deusa Atena aparece e, em frente àquele conflito do Orestes, o que eu vou fazer agora que eu matei a minha mãe, a Clitemnestra, aquelas fúrias na cabeça dele ali, ela monta ali o primeiro tribunal em Atenas. E ali a gente tem um processo de justiça, onde você não faz mais justiça com as próprias mãos. Clitemnestra matou Agamenon, aí Orestes mata Clitemnestra, e aí quem vai mais matar quem? Então instaura-se ali um tribunal com uma parte da defensoria, outra parte da acusação, a Atena como voto de Minerva, né? Então um nome romano nela. Então, e vai trazendo para aquele mundo bárbaro, onde era olho por olho, dente por dente, né? Lembrando que cada um foi matando o seu antecessor ali naquela linhagem,
onde estava todo mundo ressentido, todo mundo sem saber o que fazer com aquilo que estava sentindo, e nesse processo de civilização, a justiça, né, vai agora interpretar, olhando as duas partes, e aí, eu estou querendo chegar onde você me perguntou, que hoje nós temos todas as nossas instituições destruídas, deformadas. Né? A justiça, infelizmente, também é uma dessas. A gente vê atrocidades aí sendo cometidas por juízes e juízas. Tá? Já que gosta de falar juízes e juízas, né? Não entende que é a mesma coisa, então vamos especificar juízes e juízas. Tá? É, não vou dar exemplo para não complicar aqui ninguém, mas é só a gente colocar a cabecinha para pensar. Ou seja, estamos destruindo a nossa civilização a partir do momento que a gente destrói nosso processo de justiça. E aí volta para o que a gente tem hoje. Essas vidas sem sentido, que não amadureceram, que não são capazes de simbolizar. Então, o processo de justiça requer simbolização. Sem simbolização é olho por olho, dente por dente, produção esquizo paranoide. Então, esses sujeitinhos aqui são esses sujeitinhos que a gente vê hoje cheio de direito. As pessoas têm direito até a ser feliz hoje. Já viu essa? Eu não tenho direito de ser feliz. Eu falei, mas criatura, de onde você tirou isso? Não, mas todo mundo fala, porque todo mundo é feliz. Aí quando eu falo que todo mundo é feliz, eu pergunto, né? Em que mundo que essa pessoa vive? Porque onde eu convivo não é todo mundo feliz, não. Sofrimento faz parte da vida, gente. É isso aí. Quem parece feliz, só para completar, quem parece feliz é porque sabe o porquê do seu sofrimento, sabe por que está sofrendo, sabe que aquilo faz parte. Então ela consegue encontrar felicidade no sofrimento. Ela sabe que aquele sofrimento ali não caiu por acaso na vida dela. E se caiu por acaso, só pontuar. Ainda tem um porquê, tá? Então, aí, para os que quiserem conhecer, é só estudar um pouquinho mais. Não, eu só estou dizendo assim, recomendo fortemente, pessoal. Não deixe de acompanhar o trabalho do pessoal lá, do professor Rafael da IBP, lá no YouTube. Eles disponibilizam assim, ó, material a rodo, para quem às vezes diz assim, mas eu não. Tá lá, os caras comem, mastigam, botam na boca, entende? E diz, come aqui, meu filho. Eu falo às vezes para os alunos em sala de aula, o que eu faço também assim é isso, eu mastigo, depois mastigo de novo, entrego, entende? Tudo bem, uma questão que eu optei fazer isso, vai dar trabalho, vou ter um resultado. Estou tranquilo Mas em é assim que a relação a gente isso. ensina, né? É, Não é, professor? O processo de aprendizagem requer repetição. Você não vai aprender tudo uma vez. Você vai precisar várias vezes retornar àquela fonte para poder fazer um novo link ou para ver ou complementar um link que ainda não estava bem feito. Então, o processo de estudar, e esse é um problema que as pessoas têm, que elas pegam um texto, dão uma lida, e aí, mas eu não entendi. Mas nem eu. Me diz quem que entende assim. Estudar não é pegar o texto e ler uma vez e, tá. Gente, tem que pegar, tem que escrever. tem inúmeras camadas ali, né? Até o simples fato de segurar uma caneta na mão e fazer esse movimento aqui, né? Diz que já articula até o mundo interno da pessoa, né? Na forma como ela se organiza. Professor, mas isso que o professor falou é importante quando trouxe essa referência, resgatando, né? A mitologia grega, né? Vamos chamar assim. Porque a humanidade, né, numa certa medida, é possível rastrear essa elaboração que foi se passando na forma como o ser humano ele lê essa realidade. Então a gente vem de uma fase mitopoética, que basicamente as sociedades primitivas, esses povos mais pretéritos, né, sempre contaram histórias em volta da fogueira, a pessoa mais antiga. Né, eu fiquei, por exemplo, com uns indígenas aqui no Mato Grosso, uma imersão que eu fiz lá, eu achei interessante porque, por exemplo, eles não dão nome em um filho, alguém que nasce, sem alguém ter sonhado antes. Então, sempre alguém sonha quando vai nascer alguém. Já tem, claro, ali uma questão coletiva, né, da aldeia e tudo mais, mas olha o significado disso, né? Então, a gente vem dessa fase mitopoética, surge a filosofia, né, no nosso caso aqui, né, no Ocidente, né, e posteriormente, com a modernidade, vem a parte da ciência. Né? Antigamente, o mito poético explicava as coisas.
vem a filosofia e começa a questionar certas questões dessa estrutura mítica, né? E trazendo mais robustez nessa realidade, né? E aí nós entramos na modernidade com a ciência. Hoje tem até o fetiche da ciência, né? Porque se não for científico, não se sustenta, ou não é verdade, ou algo do tipo, né? Nem vou falar agora do que aconteceu aqui, que chamaram o povo de negacionista, né? Em relação à picadinha, né? Mas deixa para lá, esse é outros 500, né? Mas assim, Quantas vezes, né? Nossa Senhora. deixa para É, lá. é, O professor, o Bruno Bettenheim, ele defendia que os contos ajudam a criança a organizar o seu mundo emocional, né? Como essas histórias, elas auxiliam no enfrentamento dos medos, das angústias, dos conflitos internos. Eu até postei mais cedo agora, eu me lembrei, eu tive um insight, não sei se o professor se recorda, do teatro de conto de fadas que dava na TV Cultura, naquela... eu vi os seus videozinhos, aí eu lembrei, foi isso mesmo. Aham. Eu me recordei, aquilo ali, às vezes era sinistro a forma como era tratada, aquele ambiente nostálgico, meio dark, sabe? Mas ela não perdeu a fidelidade aos contos de fada, isso que é importante, né? Sim, por quê? Porque, meus anjos, vamos pensar aqui, né? A criança, ela não é um poço de sentimentos bons. Muito pelo contrário. A criança ela é aterrorizada por muitos sentimentos hostis. E dizer para a criança que ela não sente isso, que ela não deve sentir isso, ou qualquer outra coisa do gênero, não vai fazer com que a criança deixe de ter esses sentimentos hostis. Ela não vai se transformar num ser de luz. Porém, hoje em dia, as crianças são muito higienizadas, inclusive nos contos de fadas. Então, a criança hoje já não pode ir ali que ela vai pegar uma gripe e Deus que me livre, né? Então, ela também não pode ler um conto em que a bruxa é mal, o lobo é mal. E aí a criança, ela continua sentindo. Ou seja, a gente está falando do inconsciente nosso, do isso, e a gente começa. Freud vai trazer para a gente que a pulsão de vida e a pulsão de morte são indissociáveis. Levando para um pouquinho de metafísicas, né, a ordem e a desordem são. Elas não conseguem ser separadas. A gente vai ter que conviver com a ordem e a desordem nessa tensão enquanto seres humanos. Posso só fazer um apontamento que, para não perder o fio? Isso sintetiza o que o apóstolo São Paulo fala, né? O bem que quero fazer, não faço, e o mal que não quero, esse eu faço, né? Abominável homem que sou, quem me libertará deste corpo corruptível, né? Ele fala assim, né? Seria mais ou menos isso, professor? É exatamente isso. E usando a nossa psicanálise para dizer o que já foi dito há 2000 anos atrás. Só que, como você muito bem pontuou, Hugo, hoje em dia, se não for ciência, né, aí não vale. A total ignorância do bendito do ser humano moderno. O bendito ser humano moderno, ele cortou a parte da metafísica, da transcendência, trabalha só com a imanência e acha que vai explicar o mundo usando só o que ele tem de objetivo aqui. Assim. Até por sinal, o pessoal confunde muito, né? Era uma coisa que também vinha com muita recorrência, o professor Olavo falava muito sobre isso, sobre as forças sutis da natureza, né? Que são diferentes do aspecto sobrenatural. Né? Ou seja, existe sutileza que nem com os nossos próprios sentidos a gente consegue perceber, né? Então, Ontem eu existem estava vendo. categorias, níveis. Eu falei com a professora Bruna, ela já foi entrevistada com vocês, ela vai fazer um baita de trabalho aí com vocês, que eu vi a propaganda lá, ficou bom pra caramba. Parabéns aí. Ela vai Nossa, voltar está também, muito feliz. mas a gente falou sobre quem tem medo de filosofia. E aí eu perguntei para ela, eu falei para ela, quando eu entrei na faculdade, há 20 e poucos anos atrás, meu professor, primeiro dia de aula, disse assim, o objetivo aqui no curso é provar que Deus não existe, porque a base da história, que é a minha formação inicial, ela é basicamente materialista, histórica e dialética, né? Tudo se resume ao aspecto material, mas não leva em consideração, eu estou falando dessa formação universitária moderna, né? Estou falando das artes liberais, eu não estou falando
ali da estrutura que vem dos jesuítas, da própria Idade Média, não é isso, né? Estou falando agora, quando a gente vem com um mundaréu de coisas, temos tantas vozes, né? E às vezes parece uma torre de Babel, né, professor? Ontem eu estava vendo, estudando uma palestra da doutora irmã Ana Fedeli. E o que ela estava trazendo ali? Hoje quer-se trabalhar com o ser humano com a parte vegetal, com a parte animal. A parte vegetal é aquela capaz... O que é vida? Ela explica. É quando eu consigo transformar o outro em parte de mim. Isso a planta faz. A planta transforma a água, o oxigênio em parte dela, em clorofila, em nutrientes. Aí o homem também é uma parte animal. O que é essa parte animal do homem? É a parte que sente. É a parte que tem memória. Os sentimentos têm memória. Por isso os animais são capazes de aprender. Você dá um comando para ele, ele aprende. Se aquilo for bom, ele vai ter uma recompensa. Se aquilo for mal, ele vai ter ali uma punição. Então, como ele sente, ele é capaz de ter memória, ele é capaz de aprender. Ser humano hoje para essa turma é isso. Vegetal e animal. E aí esquece que a gente ainda tem uma parte, vamos colocar assim, racional da alma, e uma parte ainda sobrenatural. A parte da nossa graça. Não deixa faltar solto. Então, nós temos um ser extremamente complexo, sendo trabalhado às vezes por uma, no máximo duas, quando muito três. Eu não estou falando razão aqui, como essa capacidade que o povo tem aí de orquestrar essas duas partes. Isso daqui não é razão, razão é outra coisa, você sabe o que eu estou falando. Então, gente, eu não estou falando para a gente não ser muito polêmico aqui, tá? Então, existe essa outra parte que nunca é trabalhada. Aí você vê a diferença na clínica de um paciente, quando você começa a trabalhar tudo integrado, essa parte depende de outra ordem, mas quando essas três estão alinhadas, o sujeitinho procura essa última aqui e consegue se resolver. Mas, como falta isso daqui não se completa. A gente fica com um sujeitinho sendo trabalhado em partes. Quando muito, né? É só isso daqui. É só a parte animal, né? E a parte vegetal. Vocês entendem a complexidade que a gente é, né? E aí, o professor falou uma coisa aí que me chamou a atenção, né? A mentira, né? Aí tu vai para um conto de fada, tu vê a história do Pinóquio. Ah, a história do homem que queria ter um filho, e aí a fada veio e transformou ela. Não, o foco ali o que é? A mentira, né? E a verdade, a jornada que é, né? Conhecer a si mesmo, se transformar, né? De alguém que não tem vida para alguém que é vivo, né? E sabe que está vivo, né? Isso. Né? Senão a gente vai trabalhar só com mentira. Se não tiver tudo, gente, a gente só vai trabalhar com mentira. Nunca vai dar bom esse serviço. Não dá bom. Por isso que a gente vê tanta gente sofrendo por aí. Porque também quando vai procurar ajuda, o profissional que acaba sendo procurado, infelizmente, é o que eu trago para a formação, gente. Ser psicanalista não é você pegar um bendito de um certificado no final da formação. Isso não é ser psicanalista. Eu falo para quem está lá na escola, eu falo para quem quer entrar na escola. Se você quer um certificado, tem curso muito mais barato. De boa, eu não quero você dentro da escola. Porque se é para ter só um certificado, meu querido, economiza dinheiro e não gasta tempo, não gasta o meu tempo. Meu tempo é precioso, eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu preciso dele para continuar fazendo. Então não venham com mentiras, porque senão atrapalha o meu percurso. É isso mesmo. Correto. A Cleide falou, é isso mesmo, Cleide. Não se trata de buscar o sofrimento. O professor não consegue ver os comentários? Eu consigo, assim, para o foco ficar bom, o celular está longe. E a minha vista, ela não ajuda, porque é forte o meu grau. Aí eu vou ter que ficar assim, ó. Ah, não, mas não tem problema. Eu leio aqui, Tá. professor.
Tá Tranquilo. bom, agradeço. A Cleide só falou aqui uma coisa importante, dentre tantas que ela falou, ela disse, não se trata de buscar o sofrimento, mas de acolher o que ele anuncia, né? Isso, Ah, exatamente. Eu vi um Alexandre Neto, colocando aqui, ó. Mas, verdade. mas essa é a chave, a mentira. E como diz a música, tu vê que o professor percebe, né? Eu estava até comentando uns tempo atrás com um colega sobre isso. Mentir para si mesmo é a pior mentira, já dizia a canção, né? E as pessoas hoje também tem uma parte, você conta, você complacente, você não, você piedoso, piedoso, que infelizmente não sabem que vive uma mentira. É um sofrimento danado. A pessoa ela se dá conta de que tem alguma coisa fora do lugar, mas que com aquilo que é entregue para ela não consegue encontrar essa verdade. E aí, coitada, é uma mentira atrás da outra. Porque mentira precisa de mentira para continuar existindo, né? Porque senão ela morre. Porque senão ela seria verdade. E aí eu preciso contar uma mentira atrás da outra, aquilo vira uma bola de neve e o sujeitinho vai ficando lá no meio e nunca mais consegue sair dali. A vida Aí faz um furo, puf. é isso. Aí tem que fazer o furo aqui, porque senão O o Bergamini, sofrimento. um abraço para ele. O Bergamini ele trabalha muito com metáforas terapêuticas. Ele já está com uma série comigo aqui sobre histórias que reordenam o mundo interior. Um abraço para ele. Um abraço. Muito bom, muito bom. A gente precisa disso, a gente precisa de histórias. Vamos lembrar de Sherazade. Por que Sherazade não morre? Porque a Sherazade vai contando histórias, ela vai elaborando, ela vai entrando num processo onde a linguagem vai sendo construída, simbolizado, como você está trazendo. E aí aquilo que apavorava ela, agora como ela tem linguagem, como ela tem essas histórias, ela consegue encontrar estratégias para ir lidando com essa parte que quer destruir ela. Então, a importância das histórias. Parabéns pelo trabalho. Ô, A gente Jonas, precisa de boas histórias. o Jonas está falando que é igual a história da mentira e da verdade, por isso que a verdade é nua e crua. Justamente, a verdade ela não faz curva, né? Ela é reta, né? A mentira ela fica aqui, né? Ela vem, vai, vem, vai. E gasta muita energia falar muitas vezes a verdade, né? Porque tu vai ter que se deparar com coisas que. Bom, eu estava refletindo mais cedo, professor. Às vezes a pessoa se agarra à única coisa que ela tem, né? Que é aquilo que ela aprendeu a contar para si mesma, né? E quando ela se depara com uma realidade que ela não dá mais volta naquilo, aí ela vai procurar ajuda quando vai, né? Então, Quando vai? justamente o profissional na área da saúde mental, o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo, né? Ele auxilia, né, o indivíduo como se fosse o ego auxiliar desse indivíduo. Ele está fora da narrativa dele, né? E ele é como se fosse não um contador da história para jogar para dentro dele essas questões. É simplesmente para chamar atenção ao longo do caminho. Ele pode ser eu costumo dizer, eu aprendi na verdade isso aí com o professor João Mena, que na história do Rei Leão, na realidade, nós somos o macaco que bate na cabeça e não o leão, né? O Jordan Peterson acho que fala sobre isso também, né? Uhum. Então, o papel do terapeuta é esse, acorda. Isso. Eu vou pegar aqui um exemplo. Não é esse o sentido na República do Platão, tá bom? Não é esse. Mas, como a gente está trazendo aqui, a gente precisa de boas histórias para começar a dar sentido. Então, se trouxe a importância do analista, a importância do terceiro. O que nós temos na República do Platão? Quando o sujeitinho sai da caverna, ele precisa de um terceiro, ele precisa do sol. Eu não estou me colocando nesse lugar como, né, mas é só para entender a metáfora do que a gente está trazendo, é que não adianta o sujeitinho sair da caverna à noite. Se ele tivesse saído à noite, ele não ia ver nada. Ele ia falar, vou voltar lá para dentro, porque aqui não existe nada aqui fora. Porque não tem o sol. A importância do terceiro. Eu preciso desse terceiro para enxergar o caminho da vida. Eu preciso do sol para que os meus olhos possam trabalhar e eu ver o outro. Eu ver o caminho, eu dar sentido.
Agora, o sujeitinho hoje sai da caverna à noite. Então não tem o sol. Ou, infelizmente, às vezes acaba caindo na mão de um profissional que é uma lua. E aí dá, né, dá uma confundida mais ainda na criatura, que ela acha que ela está vendo o mundo, mas ela está vendo um monte de sombras, aquele aspecto extremamente terrífico, e achando que aquilo é o mundo, falando, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar lá para a caverna, que lá estava quentinho, tinha um pessoal lá que eu conhecia. Aqui é assustador. Então, gente, pensem no sol, pensem no que está iluminando a vida de vocês. Vocês estão colocando coisa para iluminar a vida de vocês, que está criando sombra na vida de vocês, e vocês estão achando que esse é o mundo e querem voltar correndo para dentro da caverna. Então, o trabalho de um bom psicanalista é um profissional que esteja nesse lugar do sol. E aí leiam a República para vocês poderem entender mais ou menos essa função do bem. Tá bom? Então vamos trazer assim. O psicanalista que sabe, mas aí não é o bem que cada um acha na cabeça, não. Existe um bem, tá? A verdade que a gente está trazendo, né? Então, existe um bem. Então, o psicanalista que também não está iluminado por esse bem, meu bem, vai iluminar igual a lua. Por quê? É um reflexo do bem, e aí não reflete muito bem, né? Aqui a gente tem o sol, aqui a gente tem a lua. Então, esse sujeitinho aqui não está iluminado, não está... Você está sendo enganado, cuidado. Gente, procurem quem é o profissional que eu quero. Não pega qualquer um, não. Não pega porque é o psi que vocês encontraram no plano, não. Não faz isso com a vida de vocês. Quando você vai no médico, você está com um problema, você não procura quem é aquele médico. Ah, já trabalhou com fulano e já atendeu Beltrano. Você não vai assim na sua cabeça. Profissional que trabalha com a área psi também é assim. O sujeitinho tá lá cheio de umas ideias que você fica, pelo amor de Deus, de onde tirou isso? Eu sei, né? Mas não vou ficar aqui falando. E eu sei que você vai batendo palma. Importante isso aí que o professor Rafael trouxe, porque eu até na minha indignação, quando eu me formei em terapeuta, eu fiquei bravo com algumas coisas, comecei a monitorar, vamos chamar assim, né, no meu entorno. Eu disse, bom, daí faz sentido aquilo que o professor lá falava, né, que a psicologia moderna, no caso, né, infantiliza a pessoa, mantém ela dentro desse lugar, né? Ou seja, em algum momento, claro, para quem não entende muito bem, o que um profissional na área da saúde mental faz? Ele acolhe, né, a demanda do paciente, né, ele chegou. Só que depois que ele acolhe essa demanda, vai ter um caminho ali que vai ser construído junto. Só que em algum momento essa pessoa vai ter que se deparar com a luz, só que ele vai pegar e vai arregaçar o sol assim, jogar na cara dela? Não, né? Porque ela não consegue sustentar no primeiro momento isso, né? Então ele vai ajudando a pessoa a articular, preenchendo ela com ferramentas, né? Ó, tá vendo aqui, ó, olha isso aqui, ó, já prestaste atenção nisso aqui, papapá, papapá. E a pessoa vai percebendo e ele vai ajudando a nomear. Como diz o ditado, né, professor? Para quem é martelo, todo problema é prego, né? Ou seja, não é só com o martelo que se resolve as coisas, né? E o profissional analista, o psicólogo, o terapeuta, ele entrega essas ferramentas para a pessoa. Eu acredito que as pessoas também elas banalizaram muito, porque com a internet, né, professor, quando se dissemina muito, se formou-se, né, a rodo, várias pessoas na área da saúde mental, recentemente, né, nos últimos 5, 6 anos, e muito bem que quanto mais profissional da saúde mental a gente tiver bem formado, com uma formação robusta, maravilha. Essa pessoa está se ajudando também a si mesma, porque a gente sabe que todo profissional ele precisa passar, né, pelo processo analítico, né, ele precisa também ter a sua caminhada para olhar os seus pontos cegos, né, a gente sabe disso, o professor falou o poder que carrega um profissional da saúde mental, ele deu o exemplo aí do sol na metáfora da caverna. Sim, olha só a capacidade, o poder que tem de alcance na alma do indivíduo, né, uma pessoa que se dispõe a abrir a sua própria alma para esse profissional. E aí vai muito, né, da índole, porque tu vê, deu polêmica aí já, vocês sabem, de gente falando sobre problemas na área sexual. O cara lá usou essa situação, depois teve denúncia. Outro dia um cara lá que falava de narcisismo, era um narcisista nos bastidores, na forma como ele cobrava os seus clientes, seus pacientes. Entende? Então, a prática ela tem que se sustentar, né, no discurso e na realidade, né, professor? Exatamente. Estudos, né? Exatamente. Professor, aqui eu trouxe um exemplo
se o professor quiser ilustrar um pouco mais, se olhamos, por exemplo, até começou falando sobre isso, né? Sobre a casa de doce lá do João e da Maria, né? Mas se olharmos para as histórias como João e Maria, a Cinderela e a própria Chapeuzinho Vermelho, né? Existem feridas emocionais ali, ou etapas do desenvolvimento de aprendizagem, né? O que eles simbolizam ali, por exemplo, né? Para essas crianças, né? O João e a Maria são duas crianças, o Chapeuzinho Vermelho também é uma criança, né? Acho que é uma E qual criança, foi a não outra que sei. você falou? A Falou João e Cinderela. Maria, a Cinderela. É, então, vamos lá. A Chapeuzinho Vermelho, vamos começar por ela, que é a última. O Chapeuzinho Vermelho é aquela criança que está naquele processo de amadurecimento passando para a puberdade. Então, é aquela criança que está aprendendo a lidar com a sua sexualidade, pensando o princípio do prazer e o princípio de realidade. Ou seja, eu vou ceder aos meus impulsos e aí eu vou desviar-me do caminho. Né? Então, o princípio de realidade, que é as ordens da mamãe. Vai até a casa da avó pelo caminho, não se distrai, e aí lá no final você vai ter a recompensa de encontrar a sua avó. Então é um trabalho árduo, duro. O princípio do prazer é, estou passeando na floresta encantada e de repente tem uma florzinha aí eu paro para colher, porque eu quero viver o momento, né? Tem tanta gente vivendo o momento, né? E aí o que acontece quando você vive o momento? Você dá de cara com o lobo mal na sua vida. O Chapeuzinho Vermelho tá aí para contar. Quem sou eu para poder contestar ela, né? Porque ela está trazendo para nós, gente, a realidade. Se você se desviar no seu caminho, movido pelo seu prazer, né, possivelmente vai ser muito difícil você se dar conta lá na frente que a sua vida tem sentido. Porque você não vai chegar lá. E quando você chegar, o lobo já chegou, já comeu a vovó, já destruiu tudo. E vai te comer ainda. Então, ela vai trazer para nós. Então, eu fiz um recorte geral, mas trazendo para Chapeuzinho Vermelho, para a menina, para a sexualidade da menina, esse caminho que leva até a casa da vovó é um caminho que, ao ser percorrido, vão ter inúmeras distrações. Então, a menina ela precisa estar muito ciente do que ela está fazendo para não cair na garra de um lobo mau. É isso que está dizendo. João e Maria. João e Maria é o processo que a gente tem de amadurecimento, de saída da dependência. Eles têm medo de morrer de fome. João e Maria morrem de medo de morrer de fome. Então, para eles, papai e mamãe vão me colocar para fora. Papai e mamãe, então, põem eles para fora, porque eles vão passar fome. E aí, como a gente trouxe lá no começo, as estratégias que você vai encontrando no percurso para tentar contornar a dependência. Qualquer coisa eu volto correndo lá para casa. Quanta gente que faz assim, né? Sai e de repente volta correndo para o pai e para a mãe. Eu não estou falando que a gente não tem que retornar às origens, é diferente. Eu estou dizendo aqui, em frente a uma dificuldade, você volta correndo para o papai e para a mamãe, você não enfrenta a dificuldade. João e Maria enfrentam a dificuldade, eles conseguem destruir a bruxa, representação da mãe má, aquela mãe que devora, né? Usando Caim para pensar, mas também reflexo da minha voracidade. Eu também estou comendo a casa igual um louco ali, eu também estou comendo aquilo que me sustenta. Eu também estou movido pelo prazer. Então essa mãe também faz a mesma coisa, ela espelha a mesma coisa. Agora, João e Maria tem um ponto interessante, porque quando eles retornam para casa, depois que eles destroem a bruxa e pegam ali o baúzinho cheio de pedras preciosas, eles estão retornando para casa, mas no retorno para casa tem um lago. Esse lago é a representação simbólica da vida adulta. Ou seja, João e Maria estavam juntos. Só que eles vão precisar fazer a travessia sozinhos. O pato só consegue carregar um para o outro lado. Então, primeiro atravessam a Maria, depois atravessa João. Percebam, o processo de amadurecimento na nossa vida é solitário. A gente faz sozinho. E aí, a Cinderela, coitada, é aquela lá que está lá resmungando da vida.
Porque todo mundo tem tudo e ela não tem nada, né? Ela está lá suja, ela só tem as partes ruins. Toda aquela cinza é aquela sujeira dela. Ela vai precisar elaborar isso para dar-se conta de que ela também carrega algo bom. O conto original não é a fada madrinha, não aparece do nada, não. Aí a Disney modificou e o povo fica achando que vai aparecer uma fada madrinha do nada na vida. No conto original, a fada madrinha é uma árvore e ela vai ali cuidando daquela árvore com carinho, e aí aparece o passarinho que conversa com ela. Então, há todo um processo de amadurecimento. E aquilo é lento. Assim como quando ela vai para o baile e aí ela volta correndo à meia-noite. Porque o processo da, da mulher de amadurecimento sexual, né, a sexualidade dela, não pode ser de uma hora para outra. Ela não pode ir lá, encontrar o príncipe, casar e papum, igual a gente está vendo hoje por aí, gente. Não funciona assim. Existe namoro, você conhece a pessoa, depois você noiva, depois você casa. Então são 3 encontros. E aí, naquele finalzinho lá, a gente vai perceber ali por que a importância do sapatinho. Porque o sapatinho encaixa perfeito. Então, há o encaixe do masculino no feminino. Né? Para quem entendeu, minha palavra basta. Então, há a completude, a integração. Então, a Cinderela é um conto completo. Desde a mãe má, que é aquela que está lá com as irmãs. Aí tem as cinzas. As cinzas são importantes porque elas nos trazem simbolicamente esse renascimento. Lembra lá da Fênix? A Fênix renasce das cinzas. Então, as cinzas, elas simbolizam esse renascimento da Cinderela. Então, por isso que ela está lá. Ah, e tem uma outra parte também. Por que ela está lá na lareira? Porque a lareira, ela aquece, né, perto do fogão a lenha, ele é um fogão a lenha, meio que lareira. Ele aquece e ele entrega o alimento quentinho. Quem faz isso? A mãe boa. Então ela está perto da mãe boa. Mas ela ainda se sente suja. E aí tem aquela outra mãe lá que não quer dar para ela o que ela quer. Então esses 3 pontos são assim. Você usa isso na clínica toda hora, porque sujeitinho, cada um chega no momento. Então tem um que já foi, tá ali no baile, entendeu? Tá procurando, mas ainda não encontrou, já internalizou a mãe boa, então não encaixa ainda o sapatinho. As irmãs dela, rapidinho, só apontar, as irmãs dela também são partes dela. Então as irmãs dela tentam cortar o pezinho para caber. Quantas vezes a gente não corta o pezinho para caber no lugar? Isso. Muito bom, professor, trazer esse detalhe aí, né? Que às vezes, o sapatinho, né, justamente, né? Tem toda essa jornada no seu mundo interior, né? Que está sendo representada ali através de personagens, né? Dentro de um cenário, dentro de um ambiente. Então, claro, esse ambiente se reproduz, porque tu vê, o professor pode ver, né? As pessoas estão procurando sentir. Se a gente está vivendo o aspecto sensitivo dessa alma animal, né? Por assim dizer, é tudo que apetece os sentidos. E aí a gente acaba se desconectando daquilo que é verdadeiro, porque a sensação ela vai e vem, ela não permanece. E o fruto dela também. Né? O fruto que é permanente e duradouro é aquele que alcança essa camada mais profunda que se integra com todas as outras. É disso que o conto fala. É disso que o professor está falando. É esse o papel do psicanalista, do terapeuta, do analista. Né? Auxiliar na atualização desta integração. Algo se perdeu no meio do caminho. Algo se perdeu. E quando se perde, a questão é... Lembra da definição do Dr. Juan César Miller também? Que ele falava, né? A neurose é uma mentira esquecida que eu contei para mim mesmo. Ou seja, voltamos à história da mentira, né? A mentira, se a gente vai ler lá Alice Miller, no drama da criança bem dotada, ela vai contar justamente sobre isso, né? Da criança se adaptar às expectativas do pai para não gerar o conflito, mas ao mesmo tempo ela também tem o conflito dela, porque ela não está conseguindo lidar com aquilo, e ela desenvolve, né? Depois vai se desencadear ou não um transtorno, ou algo do tipo, né, professor? Então a atualidade disso é, não há desculpa para a gente poder deixar para lá. Eu, por exemplo, tenho muito problema com procrastinação, professor, sabe?
Eu deixo. Aí no final, puf, dou aquele gás. Você tava rindo comigo esses dias ainda sobre isso. Assim, o Hugo, e aí, cara? Já tá com 40 e poucos anos, vai continuar nessa ainda, cara. Entende? Então, volta e meia, eu me pego nessa aí, olhando para mim mesmo, porque a vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo. E quando o professor fala dessa ideia de que hoje as pessoas querem viver a sensação, tem até gente que tatua carpe diem, aproveita o dia, mas eles não sabem que o carpe diem é precedido pelo memento mori. Para te poder aproveitar bem o dia, tu tem que saber pelo que viver, pelo que vale a pena morrer. Né, professor? Exatamente, essa total falta de sentido. E aí eu vou pegar um ponto, então, para a gente refletir. Não é só isso, gente, mas esse é só um dos pontos para vocês verem, e a gente também não tem solução, não, tá? A gente só está aqui para falar dos problemas. Vamos pensar. O sujeitinho, hoje, que cresce nessa sociedade nossa contemporânea, ganhou um papai e uma mamãe que não quer deixar mais eles frustrados. O que acontece? A gente vai criando uma massa de sujeitinho sem o quê? Sem desejo. O sujeitinho sem desejo, ele faz o que da vida? Nada. Ele está esperando cair do céu. Porque sempre caiu. Eu não preciso nem desejar que já tem o tablet meu chegando novo. Eu nem sei para que serve o tablet. De repente eu recebo, eu ganhei um tablet. Entendeu? Eu comentei do vestido da minha amiguinha, de repente aparece um vestido igual para mim. Então, a criança hoje, ela não é capaz de desejar. Não sendo capaz de desejar, ela fica esperando cair do nada. Tô só pensando nos aspectos da procrastinação. É diferente da sua, tá? Pelo que você não tô te analisando não, tá, Hugo? Tá? Mas assim, é que a gente vai pensar hoje a procrastinação pensando agora na sua. A sua é uma procrastinação com desejo, então a gente tem todo aquele simbólico, né? Eu também tenho. Eu enrolo pra caramba, as meninas da live sabem. Elas recebem a pauta da live meia-noite, quando não é 4 horas da manhã. Aí elas ficam calma louca lá comigo. Então, mas veja, aqui há a presença de um desejo. E aí a gente deseja o que? A fada madrinha, né? A fada madrinha vai aparecer, vai resolver tudo, eu não vou precisar fazer nada. Mas a criança de hoje é mais grave. A criança de hoje, ela não está procrastinando como a gente está colocando aqui, que a criança não faz nada. Mas a criança não faz nada hoje, e a gente vê. A criança que eu estou falando hoje já é o adulto de 20, 30 anos de idade, né? Que chega no serviço e não sabe o que está fazendo ali, gente. Hoje em dia está difícil contratar mão de obra, né, desse pessoalzinho mais novo. Por quê? Porque eles chegam no serviço, é, é, eles não estão nem esperando receber o salário no final do mês. Você está entendendo a gravidade? Porque antes a gente ia e tinha profissional que entrava no serviço e ficava lá com a cara feia, mas que assim, eu preciso do meu salário no final do mês, então tem que aguentar aqui esse negócio, pelo amor de Deus. Agora hoje não. Hoje o sujeitinho então não quer nem receber o salário, então. Incrível essa desconexão, né, professor, com a realidade. Com a realidade. Com a verdade. Se De você uma não forma, conhece. nós podemos negar a realidade, né, mas não as consequências. Né? E ainda que a gente negue as consequências, a gente pode. Volta na mentira de novo, né? A bicha dá nada, né? A gente pode mentir para si mesmo sobre a negação da realidade, né? Das consequências dela. Não, mas não foi isso, foi outra coisa. É o fulano, e aí vai jogando para fora, vai jogando para fora, acha que está fora, né? E aquele, como que diz, né? Quem quer se conhecer, mergulha para dentro, né? O Santo Agostinho vai falar lá no Confissões, né? Tarde te amei, te procurei fora, fui lá, colar, mas o tempo todo estava aqui dentro de mim. C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo adoecido. Ah, Deus faz as pessoas sofrer, eu não vou entrar nem na questão. Deus, teísta e tudo mais. Eu digo porque assim, professor, uma vez um cético perguntou, eu não creio em Deus porque eu vejo a maldade. Esse é o argumento dos ateus, né? Aí ele pegou e disse assim: faz o seguinte, meu filho, vai lá na praça tal, tem um banco, tu fica observando e na frente tem uma árvore. Aí ele ficou lá sentadinho. E aí, de repente, ele viu um cara chegar com uma mala na mão. O cara deitou, tirou um cochilo e esqueceu a mala. Foi embora e esqueceu a mala.
Apareceu um segundo cara logo em seguida, viu a mala, abriu, tava cheio de dinheiro, pegou e foi embora. E apareceu um terceiro na história, e o guri lá do banco vendo tudo, né? Ele olhou, viu que aquele cara deitou, dormiu, só que o primeiro esqueceu da mala, né? Ele, minha mala, voltou lá, chegou lá, não quis nem saber, já foi batendo no cara, no terceiro, pá, 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 pá. E aí ele voltou pro professor lá dele, veio dizendo, bom, Deus realmente não existe. Eu vi um cara que tinha tudo que tinha, perdeu o que tinha, do dia para a noite, foi o primeiro cara. Vi um cara que não tinha nada a ver com a história e apanhou de graça, que foi o segundo cara, né? E vi um terceiro ficar rico do dia para a noite, que foi o terceiro cara. Não, desculpa, o segundo, né, o do meio, ficou rico do dia para a noite, e o terceiro apanhou de graça, né? Aí ele vai dizer assim pro rapaz, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar o quadro todo, mas eu vou te contar, foi intencional, claro que é para ilustrar um princípio ali, né? Havia uma sociedade entre dois irmãos. Um irmão era corrupto e o outro irmão foi trapaceado por esse irmão corrupto. E eles, na hora de disputar o litígio na justiça, o juiz também deu a causa ganha para o irmão corrupto. Na história que tu viu o cara perder tudo que tinha, era o irmão corrupto. O cara que apanhou de graça é o juiz que foi trapaceado. Desculpa, era o irmão que foi traído. E o terceiro cara que apanhou de graça foi o juiz. Então, o juiz e o cara se degladiaram. Resumo da história, né? Planta colhe, essa é a lei inexorável da natureza. Se há Deus nesse processo todo aí, seria o quê? A manifestação imediata. Mas aqui na Terra tu não vê quem faz o mal colher o mal. Bom, então a gente tem que projetar isso para outro lugar, né? Tantas pessoas que estão aí no mundo fazendo essa porcariada toda aí, né? Com essa confusão maluca de a pessoa está lá, ela faz parte de um grupo porque ela está carente emocionalmente, ela quer se sentir parte, ela vai lá e se adequa totalmente, né? Eu lembro que eu já fui disso, professor, eu era cabeludo, barbudo, eu era deslocado da realidade, assim, eu preciso fazer parte de algo. Então a pessoa ela se tolhe para poder ser aceita, porque a gente sabe que a validação ela faz parte do perfil da mentalidade do brasileiro médio, como nós, né? O Lau sempre falava sobre isso, sobre as 12 camadas da personalidade, que nós estamos na fase da quarta camada. Seria o quê? Precisa de validação, de afirmação. Então a gente se torna uma eterna criança e não sai desse lugar. Exatamente. Mas ausência de princípios. Você, como muito bem pontuou, esquece que toda ação tem uma reação. E Só que... parar de culpar os outros, né? E para de culpar os outros, que essa sua vida tá uma merda, meu querido. Não é Só culpa do outro. chama para si. Professor, eu não sei se o professor quer fazer mais algum comentário em relação ao que a gente falou. Eu tenho mais umas duas perguntinhas para fazer, ou eu posso, não sei se o professor... Pode dar sequência. Vamos. A gente volta no que a gente começou, né? Porque na verdade volta difícil, né? Eu dizer o seguinte, Tem sentido, não tem como a gente falar de outra coisa. Vai tudo cair no mesmo lugar se você tá falando a verdade. justamente. E aí volta aqui a questão, ó. Vivemos numa época marcada pelo excesso de informação e pela perda de sentido, né? Por que essas narrativas milenares, centenárias continuam falando tão profundamente? Se fosse para reiterar, para que as pessoas não ficassem com dúvida e não achassem que fosse firula de alguém que está aqui na internet para tentar ganhar dinheiro dos outros, fazer as pessoas de bobo. Não é isso. Ele aparece na internet agora recentemente, o professor, mas ele já tem um trabalho de bastidor de muito tempo, assim como as pessoas estão com ele. Eu vim aparecer aqui no intuito, quando eu saí, claro, eu fiz aula lá com o professor João Mena, ele falou, quer ir para o Instagram ele não é brinquedo, ele é uma plataforma, então faz uma coisa séria, tem que ser algo verdadeiro que brote de dentro de ti. Eu disse, o que eu vou fazer? E agora? Eu mesmo? Não sei. Furo do alfinete, que era um desejo que eu tinha de escrever uma literatura infanto-juvenil, só que eu não tinha condições de contar a minha história para mim mesmo, sem ter passado antes pelo processo terapêutico e a conversão ao catolicismo. Pelo seguinte, eu não tinha condições de contar, eu não tinha figurinha para dizer. Vou para a formação, faço essas aulas, vou fazer terapia, e aí surge a ideia do furo do alfinete, né, que é o quê? Eu tentei alocar ele em duas dimensões ontológicas, né? Que seria a primeira revolta do ser angelical, que queria fazer o mundo segundo o seu próprio umbigo, é a revolta, esse é um furo na estrutura da realidade. E o segundo furo mais modesto é o Cristo, né, que vem na Terra, ensina o caminho, ele é o caminho e tudo mais, e a gente oscila, e o drama humano ocorre entre essas duas realidades, entre a revolta e a rebeldia, entre a decência, a ordem, a humildade, então está aqui o drama humano, né, oscilando entre isso, né? Isso. Você está trazendo essa questão da ausência do sentido. Repete de novo a pergunta só para eu pegar o gancho.
Porque Não tem vivemos numa época marcada pelo excesso de informação e pela perda do sentido. Né? Porque essas narrativas, os contos, falam tão profundamente, né, ao homem moderno. Se ele isso, quiser elas morrer, falam. Porque fala de algo que é verdadeiro. Então, se é algo que é verdadeiro, se repete, gente. Se fosse mentira, já tinha caído no esquecimento. Quantas mentiras, né, como a gente colocou lá, precisa ser alimentada para aquilo continuar existindo. E a realidade está sempre se impondo sobre a mentira. Quem tem dúvida disso, vai ler as notícias internacionais lá em Espanha e Marrocos. Só para vocês verem que não dá para contar uma história, porque a realidade vai mostrar outra coisa. Então você fica contando, né, uma historinha de um amor não sei o que, não sei da onde, e aí você vai ver lá a destruição total, o caos. Só que o que eles estão destruindo é exatamente o que nós estamos tentando sustentar aqui. As bases, a estrutura que sustenta a nossa cultura ocidental. Os contos de fadas permanecem presentes no tempo, porque eles são capazes de reproduzir algo que nós somos capazes de reconhecer dentro da nossa cultura há milênios, há muito tempo. Então, hoje, quando a gente vê aquele episódio lá na Espanha, é muito triste, porque aquilo ali é um retrato da realidade, da destruição dessa tradição que os contos de fadas sustentam. Porque eles contam para nós aquilo que nos ajuda a alcançar essa verdade que nós estamos trazendo aqui para pensar. Então tá aí a importância dos contos de fadas. Se não, tá lá. Vocês estão achando que não vai chegar no Brasil? Já tá. não está sendo o profeta do caos, como diz os nossos irmãos Protex, né? Não é isso, né? Mas a jogada está Infelizmente, posta. infelizmente não tem como você achar que vai ter uma Nós reversão. não Não vamos vai, ser gente. alarmistas, né, professor? Dizer, não, ó, a última saída brasileira é aeroporto. Não, não é isso. Não, gente, não, exatamente. Porque se você sair daqui, você vai para onde já está mais avançado, tá? Então vocês ficam aqui, porque aqui não está tão avançado ainda não. Tá? Aqui está começo da implantação fase 1. Estados Unidos, Canadá, tudo lá, então já está finalzinho fase 2. Então. Aqui é o melhor lugar que nós temos ainda. O pessoal vai começar a vir para cá para se refugiar deles. E assim, por favor, nós estamos falando, eu quero pensar só o deputado Luiz Fernando de Olhas, o príncipe. Porque ele vai trazer, só para ninguém dizer que eu estou fazendo um crime aqui sendo xenofóbico, tá? A gente está falando daqueles muçulmanos que praticam a lei da Sharia. E o nosso príncipe está lá com um projeto para que a lei da Sharia não possa ser implantada e nem ensinada aqui no Brasil. Porque senão a gente vai ter conflitos com essa pluralidade que a gente tem aqui das religiões. Todo mundo convive muito bem aqui. Né? Com o ateu, o católico, o crente, o candomblessista, um bandista. Está todo mundo tranquilo. Aqui, ó, paraíso. A Entendeu? gente vê, né, professor? Católicos. Até a Rusca que dá, né? O irmão protestante falando do católico, dos pontos, do Isso. dogmático, tará, tará. Mas aquilo lá é uma Aquilo outra. lá não respeita. A Sharia, gente, não respeita. Tá? Oi? E, não, eu estou dizendo isso porque essa romantização, até pegar no pé dessa moça que está no Brasil aí, divulga, ela usa lá o hijab dela e vende aquela ideia de que é maravilha e papapá, papapá. Nem vou entrar nesse merda, deixa ela lá. Mas assim, Deixa tá lá. aqui na verdade, né? Então, ela está agora processando as pessoas que falam alguma coisa nas postagens dela, ela só apaixona. Para você ter Isso. uma ideia, teve manifestação em São Paulo com bandeira pró-Palestina recentemente agora, os caras na rua fazendo carreata. Então, assim, o professor Olavo, que era tido como louco, por assim dizer, né? Desculpa abrir o coração agora, professor. Não, Ele falava que existia três blocos que disputavam a hegemonia do mundo. Ele falava dos metacapitalistas, George Soros de Companhia Limitada, Bill Gates aí, e os Cambal. Ele falava do bloco russo-chinês, a China está massiva presente dentro do Brasil hoje, comprando tudo quanto é coisa que tem aqui dentro. Né? E o califado islâmico, ele falava. Uhum. Você acha que é Isso mesmo. brincadeira isso aí? O Eles velho já estão falava isso achando. há trocentos anos atrás, né? E a gente, eu bobo, quando entrei na faculdade,
dei bola para o rapaz que me disse, não lê essas coisas desse velho, ele até louco é. Isso há 20 e poucos anos atrás. Eu fui retomar o Olavo de Carvalho em 2017, 2018. Né? É, eu Professor, também. obrigado. Não. Mas quem quiser se inteirar sobre isso que a gente está falando, o PH Vox, ele tem no canal dele no YouTube para membros. Tá fazendo propaganda do PH Vox, não tô ganhando nada com isso não. Mas é muito bom, coisa que é boa a gente tem que reproduzir. Então ele tem ali sobre os ciclos globalistas. Então quem quiser entender a diferença de globalismo, né, para globalista, então tem toda uma diferença. Um trabalha na parte política, o outro trabalha na parte econômica. Na parte econômica, gente, está tudo ok. O problema é a parte política. A parte política é isso que a gente está vendo ali. Tá? Então, E o professor tem a oficina Rios da Linguagem, já que ele estava falando de contos, só para ilustrar para as pessoas que estão nos acompanhando, pega, por exemplo, a categoria de literatura, distopias, por exemplo. Né, professor? Nós temos aí uma meia dúzia de distopia que, imagino, lendo a época que foi escrita, né, o avanço de certas coisas que estavam acontecendo, como o socialismo e tudo mais, né, os regimes totalitários, né, os mecanismos que são utilizados para se infiltrar numa sociedade e criar essa deformidade na integração com a realidade. George Orwell lá fala de um Big Brother que comanda as pessoas, o Fahrenheit fala dos livros, né? Pega lá Nós, dos M9, acho que é Nós, né? É dele, né? uhum. E por aí vai. Tem muitas distopias que O retratam Huxley, do Admirável Mundo Novo, ele isso. tava dentro ali, gente, dos Illuminatis ali. É o Illuminati e o outro é os maçons por Illuminati. Ele estava dentro, ele sabia, ele fazia parte do que já estava sendo projetado e planejado. Ele não foi nenhum visionário, ele não tirou aquilo da cabeça dele. Ele sabia o que estava sendo implantado e aonde iria dar. Isso não deu ainda porque a gente está no par do processo, tá? Só para vocês terem uma ideia, o professor sabe melhor do que eu, o cara que é o precursor aí da propaganda de massa, ele era o sobrinho do Freud. O maluco foi lá Isso. entender lá o que o Freud entendeu sobre a psique humana e construiu intencionalmente uma forma de captar, cooptar a atenção. Vai surgir depois PNL, várias técnicas aí, né, para induzir as pessoas, as cores, o simbolismo que induz as pessoas, né, a buscar tal coisa, a desejar algo. Então, quer dizer, a realidade está posta, ela não se dobra diante da nossa vontade. A gente tem que ter um ato de humildade e reconhecer ela, Mas né? é difícil, né? Dói. Dói porque toda vez que eu tenho que abrir mão de uma convicção, porque o homem não é separado das suas convicções, né, professor? Eu lembro da sabatina do Alexandre de Moraes, lá o Magno Malta perguntou para ele: Você sabia que o homem não é separado das suas convicções? Então, pensando nisso, das coisas que você já falou, como é que você. Enfim, mas deixa eu falar. Bom, professor, uma última pergunta, não menos importante, né? Para quem quer iniciar uma leitura mais profunda dos contos de fada, né? Qual é a principal mudança de olhar necessária para deixar de enxergá-lo como fantasia e começar a perceber como um mapa da alma humana? Já foi dito aqui, né? Mas para poder. Bom, aqui fechou, é isso aqui, vai por aqui. É uma dica, né? Um caminho. Tá. Vamos pensar que a gente está trazendo aqui, a gente já pontuou a questão da simbolização. Então, é assim, os contos de fadas, eles não têm o que eu estou querendo trazer é que não dá para dizer que vai ser da mesma forma para todo mundo. Tá? A importância dele na sua vida vai depender de onde você está no seu processo de amadurecimento. Então, que ele vai te fazer bem, vai te fazer bem melhor do que muita literatura que a gente tem hoje aqui de cartilha. Mas o que é importante é a gente pensar que muitas angústias que a gente vive, a gente não consegue encontrar uma explicação para aquilo. Né? E os contos de fadas, eles trabalham muito bem com crianças, por quê? Porque aquele é o mundo da criança, o mundo da imaginação.
Para a criança, vamos pegar aqui alguma coisa, a caneta pode falar. Se para o adulto a caneta falar, gente, né, tem um probleminha aí. Mas para a criança não, para a criança está tudo bem. Ou a caneta falar. E aquilo ali é importante para ela. E aí, para os adultos, as histórias precisam ser contadas, mas as histórias são importantes, de uma outra forma. A gente tem um exemplo aqui mais clássico que esse, eu acho impossível. Jesus Cristo se comunicava como? Por parábolas, por histórias. As histórias dão sentido para aquilo que eu desconheço. Os contos de fadas, eles representam processos que são inerentes a todos nós que estamos num processo de amadurecimento. Então, para a criança funciona muito bem. Talvez para um adulto, dependendo, né, do adulto, se ele for muito concreto, ele não vai conseguir alcançar aquela profundidade da criança no campo consciente. Mas inconscientemente aquilo, de alguma forma, vai ajudar ele. Mas ele não vai ter, por exemplo, o sentido, o significado que uma parábola, né, bíblica, por exemplo, traz para a vida de um adulto. Né? Porque vai precisar ser explicado para o adulto ali. Por exemplo, a Caixinhos de Ouro, que tenta lá pegar, dormir na caminha pequenininha, depois na cama grande, depois até encontrar qual é a cama que melhor cabe ela. Não dá para ela ficar se encaixando na vida, né, em determinados lugares. Ela tem um lugar que ela encaixa. Então, perceba que para o adulto, às vezes é um pouco mais difícil, de forma consciente, ele alcançar isso. Mas se eu trouxer uma parábola lá do pão e do vinho que se multiplica, para o adulto ele é capaz de alcançar isso porque os elementos são mais concretos. Porque a concretude é importante para o processo de abstração. Então, esse processo de abstração é mais complexo, mas a concretude, quando ela é entregue para o sujeitinho, ele consegue trabalhar com aquilo melhor do que a abstração, do que eu entregar um monte de conceitos para ele. Se eu entrego algo, e aí para um adulto que tem uma vida intelectual mais ativa, eu posso entregar um conto de fadas para ele, que ele vai refletir ali o Patinho Feio, por exemplo. E aí ele vai ver que, bom, o Patinho Feio eu posso ver ele por duas ordens. A primeira, pelo processo que, bom, algo em mim é bom e vai se manifestar. Né? O Patinho Feio, então depois se transforma num cisne. Então, existem partes ruins em mim, mas partes boas com o tempo se manifestarão. Eu tenho essa esperança. Mas também pode ser lido por uma outra ordem, que é: eu não preciso fazer nada para mudar. Eu vou me tornar algo maravilhoso. E aí, o sujeito continua fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente. Entendeu? Então, dependendo da leitura, então perceba, qual é o adulto, né? Quem é que está lendo aquele conto? Então, eu não sei se eu consigo colocar numa caixinha e dizer que é importante por isso, mas eu posso te dizer que é importante. E os exemplos estão aí, a gente só tem que estar disposto a querer ouvir, né? Quem tem ouvidos ouça, né? Então, quer dizer, a gente julga demais, né? E, não tem, e às vezes perde um julgamento de si mesmo, né, professor? Porque esse é o verdadeiro tribunal, né? Isso. O tribunal interno que a gente tem. Só para complementar aqui, desculpa, e aí a gente chega exatamente também nesse ponto, esse tribunal, mas a Cleide pontuou uma coisa aqui, ó, que cada conto reflete uma dinâmica emocional, medo, culpa, desejo, entre outros. Então, eu vou tentar pegar essa resposta dela aqui para a gente tentar encontrar uma resposta comum. Ou seja, esses contos de fadas, qualquer conto de fadas, vai pegar uma parte, né, vai pegar um recorte da sua experiência e tentar dar sentido para aquilo.
Pode ser um recorte do seu medo, um recorte da sua culpa, um recorte do seu desejo. E lhe ajudar a pensar aquilo. Mas tem que estar disposto, né? Que é o processo de meditação. Hoje, você sabe, no processo de estudo a gente precisa da leitura e meditação depois. Hoje a gente não tem meditação mais. Então, se você pega um livro, lê e não medita sobre ele, acabou. A criança não, a criança a gente lê e depois a gente ajuda ela a meditar, para a criança poder assimilar. Entendeu? Quando a criança conta uma coisa, então, ali é igual a história do patinho, lembra a história do patinho, meu amor? Então, aí a criança começa a meditar sobre a história do patinho e aquilo passa a fazer sentido para ela. Então, esse processo de meditação que é importante para que o Conto de Fadas venha fazer sentido um dia na sua vida. That's good. Bueno. Maravilha. Professor Rafael Marques Menezes, psicanalista, diretor da Escola Britânica Brasileira de Psicanálise e Escola também Britânica, deixa eu só pontuar, Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. no Brasil. Eu falei brasileira, no Isso, Brasil. no Brasil. Ela também está em outros países também, professor? Não, não, é porque nós temos a Escola Britânica oficial, que é lá na Inglaterra, lá em Klein, ali, né? E aqui a gente montou o nosso puxadinho. A gente tem aqui o nosso puxadinho aqui que a gente usa dela para poder nos auxiliar a trabalhar. Melhor Um ajuste literatura colocando. oficial. E o professor também é criador da Oficina Rios da Linguagem, como eu falei. Professor, tem um canal lá no YouTube, está no nome do professor ou no nome da EBP? Está no meu nome. No nome do professor. Então lá você vai encontrar um vasto repertório para quem tem curiosidade e interesse de iniciar nessa jornada do seu mundo interior, né? A gente aprende psicanálise não para julgar os outros, mas primeiro para julgar a si mesmo, né? Essa que é a realidade, né? O ponto é esse, né? Porque depois a gente começa a dizer, o fulano, o Beltrano. Não, calma, olha para ti. Olha Então, para ti, né? Esse você amor vai verdadeiro. aprender, né, olha? Você vai aprender a olhar para essas partes que você está apontando no outro na análise, fica tranquilo. Então, o professor tem essa vasta produção e o pessoal que trabalha com ele, eu quero agradecer aqui especialmente a Andrea, a Gleice, a Carla, a Tati e a Cleide, eu acho que eu falei, né? A Tati, a Cleide, a Carla, É, né? tem a Jússi também, trabalha com a A Ju gente está lá. aqui. Sim, sim, um A abraço para Jússi a está Ju. aqui. É que elas me marcaram, pediram para marcar, eu só marquei, nem marquei o professor que não cabia mais gente para poder marcar lá na publicação. Eu vou substituir, porque o material vai estar disponibilizado, essa live vai estar aqui no Instagram, eu vou subir ela daqui a pouco para o YouTube também. Né? Ó, não sei se você consegue, assim, da sua vontade, mas se quiser me colocar de collab lá, eu reproduzo com você no YouTube. Eu não sei como é que faz isso ainda. O Augusto está aqui, está pegando meu pé, porque você está procrastinando, tem que ir lá para o YouTube faz tempo, o canal está lá, mas eu não uso o YouTube para transmitir, ainda não estou nessa Mas prática. usa, eu uso o StreamYard. Então você consegue transmitir pelo YouTube e pelo Instagram ao mesmo tempo agora no StreamYard. O Augusto tinha me explicado Então isso. Né? Ele me é explicou, mas eu interessante. corri. Eu corri. Depois Não, está muito não facilita a prático. sua vida. Eu vou olhar mais de perto. O Augusto é meu professor particular, ele estava me dando uns toques ali dos bastidores. Então, a cada um que se fez presente hoje aqui, né? Ele disse que foi professor do Rafael também. É verdade, Rafael? Professor? Fui professor dele, Rafael. Do Que StreamYard. bom. No StreamYard. Então, e é fácil de mexer, não é complicado não. Tá. Ele está dizendo que ele foi meu professor. É isso. É isso. Isso. Foi seu professor do YouTube? Meu, lá do StreamYard. Ele estava me ensinando ali. Que Mas é legal. isso. E o professor não deixe de seguir as redes aqui do professor, além do canal no YouTube, ele está aqui. Siga também a EBP. Teve algumas pessoas que perguntaram aqui É, se abrir turma. Tem agora o dia abrimos 15, agora a né? turma dia 15 de agosto. Tem a turma 9 que está começando agora, então fica o convite para quem tem desejo de fazer uma formação séria, uma formação que vai exigir de você, tá? Não é moleza, o convite para a nova turma 09, agora dia 15 de agosto. Vai ser uma alegria ter você. Você faz a inscrição, o link está na bio do Instagram, tanto meu quanto da escola, @ebpsicanalise.oficial, é o arroba da escola. Então, no meu link, no link da escola, tem lá, fazer a matrícula, você preenche uma fichazinha,
marca a entrevista comigo, eu te aprovando, você gostando do que a gente vai te mostrar, você tá dentro. E aí começa dia 15 de agosto. Amanhã tem Maravilha. live também, 6 horas da manhã. Vamos trabalhar a arte poética aqui, ó, do Horácio. A primeira parte, do verso 1 ao verso 250, no nosso canal, 6 horas da manhã, live. Lá no YouTube. No YouTube. No YouTube. Então, Também pessoal, transmitido ao mesmo tempo no Instagram da escola. e o bom é que fica salvo, né? Para quem não quer levantar para assistir, né? Pra quem não quer ver as 6 da manhã, Eu tô vai falando de tomar um mim, né? Porque, assim, cafezinho. eu levanto amanhã cedo, mas eu sou um cara assim, eu sou noturno, né? Eu sou meio Batman às vezes, sabe? Mas Ah. assim, bom, o que, que eu vou dizer, Bom, né? Não deixe de acompanhar, posso ver pessoal. depois, né? Vem lá depois, né? Mas assim, não deixe de acompanhar, esse é o ponto, né? Não deixe de consumir o material. Leve Uhum. seu caderno de anotação. O pessoal costuma responder ali, né? Quando está ao vivo ali, né, professor? A gente conversa, então pode tomar o café com a gente lá, enquanto tá tomando café, comendo pãozinho, liga a gente, vai digitando e a gente vai respondendo, vai batendo papo, porque a ideia é essa, enquanto você tá de manhã, você acordou, tá indo trabalhar das 6 às 7, horário que você tá indo trabalhar, você tá indo pegar o metrô, pegar o ônibus, entrar no carro, põe a gente lá, a gente vai acompanhando você nessa maratona, em vez de você ficar vendo outra coisa, né, a pessoa liga a TV para ver outra coisa. Liga o YouTube para ver a gente. Vai ser mais legal. Pô, é isso aí, pessoal. Um ótimo programa. Professor Rafael, eu agradeço mais uma vez a sua disposição, né? O excepcional trabalho que Obrigado vocês pelo fazem. convite. Eu que E desejo agradeço. que tudo te vá bem, né? Para ti, para tua família, para o projeto da escola aí que tem andado aí também com bom vento, com bons ventos, né? Saúde, sabedoria e coragem. E obrigado. O Fundo Alfinete só tem a agradecer porque fortalece e robustece. Todos os temas que a gente traz aqui já foram motivo de especulação da minha parte enquanto pessoa, né? Então eu trago aqui as pessoas que eu vejo de fato, né, que elas têm um carinho por aquilo que elas fazem, elas têm uma quase que vocacional o negócio, né, sacerdotal, por assim dizer, né? Então se devota aquilo, né, com seriedade, né? Com leveza também, porque não, né? Aquela coisa turrona, descontraída, mas quando tem que pega filme também, né, professor? E é isso. Tá bom? A todos que nos acompanharam Deixa, aqui, deixa eu só pontuar uma questão aqui. Dia 11 de agosto, agora, nós vamos ter uma live especial no meu canal às 20 horas, em comemoração e com novidades para os nossos 5 anos de EBP. Então, 5 de agosto, dia 11 de agosto, a gente faz 5 anos. Então, a gente vai ter uma live especial para poder comemorar. Fica aqui o nosso convite para você, para sua audiência. amanhã de manhã às 6 da manhã, live ao vivo no YouTube, né, com transmissão aqui pelo Instagram também simultâneo. E dia Isso. 1 abre a Dia turma 11 de agosto, dia 15 de agosto abre a turma 9. e dia 11 antes pouco, né, 11 de agosto, 5 anos de EBP, né? Isso. Isso. Vamos comemorar e trazer novidades aí para nossa audiência. Nesse pacote aí que eu acho que está lá a história da professora, né? Lá, né? Vem Da agora, né? professora Bruna? É. Ah, a professora Bruna também. Ela faz parte desse presentão, mas a gente já anunciou já no dia da IBP, no dia Já, vinte e eu vi cinco. lá. Aí ela fez a gentileza de explicar quais são as aulas que ela vai ministrar lá na escola para os psicanalistas. Então, é um conjunto de 10 aulas para quem já percorreu com o professor Tiago Honorato os diálogos platônicos, aí consegue alcançar o que ela vai trazer. Então, a professora Bruna Torlai, com as 10 aulas, que é parte do programa de formação para a turma que está no segundo ano. Então, primeiro ano, com diálogos platônicos com o professor Tiago Honorato, e o segundo ano agora com a professora Bruna Torlai. Maravilha. É isso, professor Rafael. Mais uma vez, ó, no fundo do meu coração, muito obrigado pela tua disposição. Eu E que a quem nos agradeço a acompanha, audiência linda. não deixe de seguir o trabalho da IBP e também do professor Rafael e o pessoal que tem o pessoal aí também que está junto com ele firme aí nessa caminhada, né? Pessoal sério naquilo que faz. Então, Nossa, a escola não seria nada sem essa equipe maravilhosa que a gente tem, viu? Porque eu sozinho não faço metade do que essa turma toda faz. Entendeu? Então, eu só agradeço porque a gente tem uma equipe maravilhosa dentro daquela escola.
Muito bem. É a ideia, né? É integrar. Então ali não tem briga de ego, não tem desintegração. Ali é todo mundo trabalhando para todo mundo. Ó, agendando uma de hippie. Então, ali, comunidade, todo mundo. Então, é todo mundo ali ordenado. É isso, então, pessoal. Tá bom, professor? Obrigado a todos. Eu Augusto, que você tem. agradeço. Um abraço, fique Obrigado, com Deus, Hugo. uma Muito ótima semana. obrigado. Valeu, Justo. Tudo Valeu, pessoal. mais. Tchau, Sueli. Tchau, Tchau. tchau. Valeu. Valeu.